Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Essa monstruosa guerra que mobilizou todo mundo no entorno de sucessivas declarações de guerra. Nós sabemos, né, que o motivo, o estupim para essa guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, a gente já vai falar sobre isso, mas para a gente gerar nossa introdução aí, a gente precisa entender que é uma guerra que muda a face das guerras, né? Com a entrada, com o desenvolvimento das trincheiras, a entrada dos tanques, dos aviões, como armas, né, de utilização de combate, como formas de utilização de combate e armamento de guerra, o desenvolvimento das bombas. Nós temos também a participação de mais de 70 milhões de soldados, né, com um soldo aí, com um resultado de mais de 15 milhões de mortos no confronto, ao final desse confronto em 1918. A gente começa falando aí dos motivos, né, que levaram à eclosão desse confronto mundial, que abalou toda a estrutura que é tão falado hoje, né? A Primeira Guerra Mundial, nós sabemos que o estupim dela é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que foi assassinado na Bósnia, mas, porém, a gente precisa entender que a Primeira Guerra Mundial ela começa a ser formada muito antes do assassinato do Francisco Ferdinando, né? A Primeira Guerra Mundial ela começou a se moldar no final do século XIX, ali por 1871, as alianças, as uniões, as rivalidades dentro dos países, entre os países europeus, elas já estão se formando, até a gente chegar ao momento, né, do estupim aí desse confronto. Como fator que a gente coloca da Primeira Guerra Mundial, a gente vai falar do nacionalismo, do imperialismo, da corrida armamentista e, claro, da formação das alianças, né, das políticas de alianças. Esse é o nosso primeiro momento de discussão sobre a Primeira Guerra Mundial. Para isso, a gente precisa falar, né, dali da Guerra Franco-Prussiana, primeiramente, que vai gerar o revanchismo francês. Entre 1870 e 1871, França e a recém-unificada Alemanha, a partir do controle da Prússia, entraram num confronto onde a Prússia, a futura Alemanha, saiu vencedora. Isso rendeu à França, lembrem disso, né, o revanchismo francês, porque a França perdeu território, né, ela perdeu a Alsácia e a Lorena. A França ela foi submetida ao pagamento de indenização à Prússia, uma indenização milionária que quebrou a economia francesa. A França, que era um império comandado por Napoleão III, se viu sendo obrigada a introduzir o governo político republicano depois do confronto. Então, França e Prússia, né, que vai dar origem à Alemanha unificada, já estão aí com um sentimento de rivalidade à flor da pele a partir da década de 70 do século XIX. E além de nós termos a Guerra Franco-Prussiana, além de nós termos a unificação da Alemanha, nós temos uma primeira tentativa em 1871 de formação de aliança, que não deu certo devido às questões dos Balcãs, né? A gente vai chamar aí dos três impérios que tentaram formar uma aliança para buscar fortalecimento frente à Inglaterra e frente ao Estado francês, que foi Rússia, Alemanha, recém-unificada, e Áustria-Hungria, que em 1871 formaram aí a aliança dos três impérios. Porém, a Rússia vai sair. Por quê? Por causa da questão dos Balcãs, mais precisamente da Bósnia, né, que fazia divisa entre o Império Austro-Húngaro e entre a Rússia. A Áustria-Hungria, que eram dois reinos unificados a partir de uma aliança que o controle do território pertencia, o controle político do território pertencia à Áustria. E eles disputavam ali a região dos Balcãs, principalmente a Bósnia, né, que era um território que havia pertencido ao Império Turco Otomano e que foi, né, comandada, passou ao controle depois de uma guerra para as mãos da Áustria-Hungria e que a Rússia tinha interesse e a Sérvia também. Então, como permanecia uma aliança entre os três impérios, sendo que Rússia e Áustria-Hungria disputavam o controle dos Balcãs? Isso fez com que nessa aliança entre os três impérios acabasse tendo a saída da Rússia em 1871. Então ficou unido ali a Alemanha e a Áustria-Hungria, que vão dar origem
a Tríplice Aliança no ano de 1882, quando a Itália, que está no seu processo de unificação, resolveu buscar um bloco de aliados também, certo? Depois da formação, né, da Tríplice Aliança, lá em 1892, buscando, né, enfraquecer a Alemanha mediante aquele espírito revanchista, a França vai buscar aliados também, né, na disputa imperialista ali, para se fortalecer frente à Alemanha, frente ao Império da Áustria-Hungria. Lembrem do revanchismo francês. É no momento em que França e Rússia se unem, no que eles vão chamar de entente. Entente significa acordo. Entente é uma palavra em francês que significa acordo, né? Então, a entente, o acordo que vai se formar em 1893, começa com França e Rússia, e que vai receber o apoio, ali no início do século XX, aproximadamente 1904, da Inglaterra. Então, a Grã-Bretanha também vai aderir a esse acordo, a essa entente, a essa busca de aliança para combater o crescimento alemão e para combater o domínio da Áustria-Hungria sobre alguns territórios, certo? Então, aí nós temos no final do século XIX as questões imperialistas, as questões nacionalistas sendo colocadas, né, em enquete, sendo levantadas e formando aí alianças nessa questão de disputa de poder dentro das potências europeias, o que vai apenas necessitar de um estopim para gerar a sucessão de declarações de confronto que vão ocorrer a partir do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em 1914, certo? Nós temos aí um aumento, inclusive, da disputa europeia, da tensão entre os países europeus com a corrida armamentista, que era liderada pela Inglaterra e pela Alemanha, cada qual componente de um bloco de alianças, certo? Então, a rivalidade no início do século XX, ela é feroz entre as potências europeias. Precisava efetivamente apenas de uma gota, apenas de um estopim para que fosse ocorrido aí uma sucessão de declaração de guerras, certo? Que foi desencadeado após a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, que foi executado na Bósnia por Gravilo Príncipe, que era, né, um ativista, um estudante bósnio, que era comandado pelos sérvios, que chegou lá numa visita do arquiduque à Bósnia, foi a pior e última decisão que ele tomou na vida dele, né? O herdeiro do trono da Áustria-Hungria ir fazer uma visita oficial à Bósnia. Isso vai fazer com que ele seja executado por Gravilo Príncipe, e aí, depois de declarada a guerra entre Áustria e Sérvia, nós vamos ter aí uma sucessão de declarações, inclusive porque a Áustria-Hungria exigiu que a Sérvia, né, se reparasse frente ao comando do assassinato do herdeiro do trono, e não foi feita nenhuma reparação, não foi feita nenhuma retaliação, certo? Aqui a gente falou dos fatores, né, que vão acabar desencadeando a Primeira Guerra Mundial, e no próximo vídeo a gente vai falar do seu desenvolvimento e dos seus desdobramentos. Tchau, pessoal, até a próxima!